Glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para essa ministração foi algo que nós, como Ministério do Louvor, a gente já vinha vivenciando isso durante a semana. O pastor Vanderlei encostou lá, Tiago, olha, tu vai pregar domingo, tá certo? Eu disse, não, tá certo, pastor. Aí eu vi a importância de você não se preparar para algo, mas você já viver preparado. Isso já, por si só, já é uma lição para as nossas vidas. Aquilo que você sabe que está para acontecer, você não se prepara lá às vésperas, você não se prepara lá quando está chegando perto, você já vive preparado, meu irmão. Porque certamente Deus vai te chamar e Deus vai te usar. Então você não fica nessa de, eu vou me preparar, eu vou ficar procrastinando lá, mas você já vive preparado, no nome de Jesus. Amém? Então, como eu falei, aquilo que Deus colocou no meu coração foi algo que nós, como Ministério de Louvor, a gente já havia feito devocionais, estava fazendo as mesmas devocionais, na verdade, durante essa semana. E aquilo que o Senhor estava falando comigo, eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer falar ao coração da tua igreja nesse dia? E prontamente me veio logo aquilo que a gente já estava vivenciando. Então, aquilo que você já está vivenciando, todas as experiências que você está vivendo com Deus, certamente Ele vai te usar em algumas ocasiões. Então, aquilo que você está vivendo, então, se isso serve já de experiência, isso serve já de testemunho, então, meu irmão, vai pegando tudo, porque certamente Deus vai te usar lá na frente. E a palavra de hoje, quando a gente estava adorando aqui, eu já estava já quase caindo aqui aos prantos, porque Deus confirmou muita coisa, aquilo que a gente já cantou, aquilo que a gente já adorou ao Senhor no dia de hoje. E fiquei sabendo também que ontem o pastor aqui no Cajado e Pão, ele falou algumas coisas referentes ao que a gente vai tratar hoje. E é interessante que a palavra do Senhor, ela vai se encaixando. É pedrinha por pedrinha, e ela vai se encaixando e tem um resultado lá no final. Mas eu te peço que você já abra suas Bíblias aí no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 43. A chapa vai esquentar um pouquinho. Amém? Se preparando. Profeta Isaías, capítulo de número 43. E a gente vai ler alguns versículos durante a palavra. Você deixa a sua Bíblia aí aberta. Hoje a gente vai falar um pouco sobre deserto. Foi aquilo que o Senhor estava ministrando ao nosso coração nessa semana. E a gente vai falar um pouquinho sobre o deserto. Amém? Encontraram? Glória a Deus. Deserto, na verdade, o deserto é uma realidade na vida de todo aquele que é cristão ou não. O deserto, certamente, se você não passou, você vai passar. Eu não sei se essa é a boa ou a má notícia, mas se você não passou, você certamente passará também por um deserto. Amém? Glória a Deus. Preparados? Então, certamente, esse momento, se não chegou, ele vai chegar na sua vida. A pergunta que eu vos faço nessa hora, primeiramente, qual é a reação
qual a sua reação quando você se encontra em meio a uma tempestade, ou você se encontra em uns desertos aí da vida? Qual é a sua reação? Você responda para si mesmo. Está indo tudo, caminhando tudo normalmente aí na sua vida? Está tudo aí nos conformes, a roda está girando, mas de repente você se encontra num momento adverso. Qual é a tua reação ante esse momento? Esse momento de tempestade, esse momento de deserto. Verdade que nós hoje vamos falar um pouquinho sobre deserto, que é um lugar árido, que é um lugar seco. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre a tempestade. Poxa, Tiago, mas tu vai falar de deserto que é seco. Mas primeiro tu vai falar de tempestade. Porque eu creio que a tempestade é como se ela fosse uma porta que te transporta, que te leva lá para o deserto. Porque a tempestade é algo que vem, embaraça tudo, chacoalha e cessa. E o deserto está lá, pleno. A tempestade eu entendo como se fosse uma porta. Ela vem, nos arranca e nos leva lá para aquele lugar de deserto. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho sobre a tempestade. Segundo sites de pesquisas, Wikipédia, por exemplo, tempestade é um fenômeno atmosférico marcado por ventos fortes, trovoadas, relâmpagos, granizo e chuva. Usualmente com duração de dezenas de minutos, às vezes passa horas, mas como eu falei, é algo que vem, que chacoalha, que mexe, que arranca, mas passa. É algo que passa. Em sua etimologia, que é o estudo das palavras, tempestade provém do termo latino tempestate, tormenta, agitação. Então você já fala algo para as nossas vidas. Elas são inevitáveis. E geralmente nós temos uma tecnologia bastante avançada na previsão de clima. A nossa PAC sempre erra, né? Porque Deus, ele é soberano, Ele que sabe todas as coisas. Mas enfim, nós temos tecnologias meteorológicas que elas nos avisam, nos alertam quando as tempestades elas estão por vir, mas muitas vezes elas não avisam sobre a sua chegada. A gente está lá na nossa vida cotidiana, normal, de repente, bum, tudo desmorona, tudo é arrancado, tudo é perdido, e aquele tempo que você estava tranquilamente, de repente você se vê em uma situação de desconforto. Você foi chacoalhado, talvez você tenha sido arrancado daquele lugar que você tinha como confortável, que você tinha como natural e usual ali, comum na sua vida. Todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos por elas. Já declarei, isso é inevitável, mas já parou para pensar que muitas vezes, nesse momento de tempestade, nesse momento de agonia, a nossa reação é de cobrança a Deus por uma solução. Ah, mas Senhor, por que isso não passa? Senhor, me tira desse lugar. Senhor, eu não aguento mais. A nossa reação geralmente é de cobrar a Deus. É de cobrança. É de cobrar ao Senhor. Geralmente a nossa reação é: seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo nessa hora. Muitas vezes a gente fica se perguntando a Deus: por quê? Por que eu estou nessa situação? Por que isso aconteceu comigo, Senhor? Estava indo tão bem, eu estava me dedicando na tua obra lá, eu estava fazendo isso ou aquilo. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo?
A nossa reação é de cobrar o Senhor, é de indagar, de questionar por que a gente está passando lá por esse perrengue, por essa tempestade que sobreveio aí sobre as nossas vidas e arrancou, chacoalhou, mexeu, derrubou tudo que estava construído, tudo que estava sendo estava caminhando perfeitamente. De repente Deus quebra tudo, chacoalha tudo e prontamente, de bate pronto, a gente pergunta ao Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por que comigo? Senhor. Mas quando eu estava digitando, que eu não sou muito de escrever, eu sou mais de digitar. Eu estava digitando lá, organizando essa palavra do Senhor, qual o tema? Se fosse para mim colocar um tema na palavra do Senhor, qual seria o tema que o Senhor colocaria nessa palavra? E eu entendi que essa palavra, ela tem como, vocês que gostam de anotar temas, eu entendi essa palavra como crescendo no deserto. A gente entendendo o lado pedagógico do deserto, que a gente não é levado para esse lugar, a gente não é colocado nessas circunstâncias simplesmente por nada, mas tudo tem um propósito, tudo está lá no plano, tudo está lá no projeto de Deus para as nossas vidas. Então, a gente vai falar sobre deserto. Eu expliquei um pouco sobre a tempestade. A gente sabe que deserto é um lugar quente, é um lugar árido, mas ele não começa dessa forma. Ele começa com a tempestade que molha, chacoalha tudo, arranca, e depois o negócio começa a esquentar. Se a gente acha que na tempestade o negócio estava esquentando, já estava ficando difícil, o negócio estava ficando agoniado lá, vai esquentar mais um pouco. A tempestade, ela é uma porta. Ela vai te levar para um lugar onde a chapa vai esquentar. Vai esquentar. E o Senhor te trouxe nesse lugar, nessa noite, para você aprender a passar por esse deserto, a você ser vitorioso nesse deserto. E quando a gente estava adorando aqui, que eu falei que eu já estava quase já caindo aqui enquanto a gente estava adorando, é que eu estou falando sobre tempestade. E a gente estava cantando: vitorioso és, na tempestade estás. Ele está em todos os lugares. Se você passar, se você estiver em uma tempestade nesse momento, Ele está lá contigo. Ele está lá contigo e Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Você tem que prestar atenção, você tem que viver aquilo que você está cantando. Você declarou que o Senhor está lá na tempestade. E você vai passar, meu irmão. Você vai passar. E o Senhor te trouxe nesse lugar para te dar um norte, te dar informações, te municiar e de conhecimento para você lidar e você suportar e passar com perseverança, com fé, com garra aí por esse momento difícil, por essa tempestade. A nossa maturidade, ela está ligada ao quanto de senso de responsabilidade nós temos com relação ao que vivemos. Então, se estamos passando por esse momento é para nos amadurecer. Mas será que nós estamos sendo responsáveis quanto a isso? Ou a gente simplesmente chutou o pau da barraca e tipo: Senhor, me tira desse lugar que eu não aguento mais? Mas a nossa maturidade, ela está ligada ao quanto de responsabilidade nós temos ante a essas situações. Irmão, a gente tem que manter o controle não o controle ali da situação, porque o controle está nas mãos de Deus, mas você tem que descansar, meu irmão, porque o trabalho é do Senhor. O teu trabalho, como diz aquela canção, é só descansar nele. É só descansar no Senhor, porque a gente não tem esse poder, a gente não consegue mudar as situações. É o nosso comportamento que vai fazer com que essas situações sejam mudadas. É a tua atitude diante dessas situações. Que a gente, o pastor Paulo Mazzoni lá de BH, certa vez ele disse que, sabe, eu não tenho o poder de mudar as pessoas, mas a minha mudança, ela gera uma mudança. Então para de reclamar. Para de reclamar, porque a gente não tem o poder de mudar a situação, mas a minha atitude
atitude, a minha forma diferente de reagir diante dessas atitudes é que vai fazer toda a diferença. Deus vai olhar, Deus já vai te olhar diferente. Deus já vai te olhar e dizer, opa, tem alguém que está começando a entender esse propósito aí. Tem alguém que está começando a entender o porquê dele estar nesse lugar. Tem alguém que está começando a entender porque eu coloquei ele nessa situação, porque eu abri essa porta de tempestade e ele está indo lá para esse deserto. Tem alguém que está começando a entender. Então, resultados diferentes, como a gente já está cansado de saber, só vão vir com atitudes diferentes, gente. Então, se você está reagindo da mesma forma, está tendo o mesmo resultado, então é hora de mudar. É hora de mudar de atitude. É hora de mudar. Se nós temos um coração ensinável e um caráter moldável diante das tempestades, sempre tiraremos proveito de todas elas. É como eu falei, a tempestade, eu nem comecei a chegar no deserto ainda. Isso é já naquele bololô todo lá da tempestade, na agonia. Mas dali a gente já tem que começar a tirar proveito. A gente já precisa tirar lições daquilo que a gente está vivenciando. A gente já precisa aprender de, opa, Deus está querendo falar alguma coisa aqui comigo, Deus está querendo me moldar, Deus está querendo mexer comigo. Uma coisa eu tenho certeza, Deus está querendo te fazer uma pessoa melhor. Deus está querendo te fazer um cristão melhor. Deus está te lapidando. Deus está forjando a tua vida. Deus está forjando o teu caráter. É claro que Deus, Ele quer te livrar. Deus quer te guardar. Deus quer te surpreender. Esse é o nosso Deus. Esse é quem Ele é. Mas quantas coisas já fez o Senhor? Quantas coisas o Senhor já fez na tua vida? O fato de você ter chegado aqui, isso já responde a tua pergunta. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Certamente, aquilo que Ele já fez, isso poderia ser a base de fé para que nós venhamos permanecer firmes. Só basta você ler a palavra para ver os grandes feitos, as grandes obras, as grandes maravilhas do Senhor, tudo aquilo que Ele fez pelo seu povo. Ele ainda continua fazendo, Ele ainda continua operando milagres, Ele ainda continua abrindo caminho no deserto, Ele ainda continua abrindo o mar vermelho, Ele ainda continua derrubando montanhas. Ele não mudou. Então, meu irmão, apegue-se à palavra, leia a palavra e você vai ver tudo aquilo que o Senhor já fez pelo seu povo. E tudo aquilo que Ele já fez, Ele continua a fazer na tua vida. Só basta simplesmente você crer, você ter força, você perseverar. Persevere no Senhor. Então, dito isto, entendemos que as tempestades é uma porta de entrada para o deserto, como eu já declarei. Elas vêm, nos balançam, elas nos chacoalham, elas nos arrancam muitas vezes de um lugar confortável e ela nos transporta para um lugar seco, para um lugar árido, um lugar quente. Meu irmão, bem-vindo ao deserto. Bem-vindo ao deserto. Sabe quando eu estava chegando aqui a esse lugar, eu estava subindo, a gente fica bem sensível, a gente fica vendo tudo o que Deus está falando, o que Ele está sinalizando, a gente fica bem alerta. E eu trabalho em uma gráfica onde a maioria dos nossos personalizados, eles passam por temperaturas. A sublimação, o transfer, ele passa por temperaturas para chegar naquele resultado. Então aquele serviço, aquela peça, aquele objeto, ele só vai ficar pronto quando ele passa pela temperatura e ele chega lá ao final que a gente espera. Então, se tem algo que Deus quer que esteja pronto nas nossas vidas, a chapa ela vai esquentar. A gente vai passar por essas altas temperaturas até que você esteja pronto. Você chegue lá, é como se a gente passasse lá na linha de produção. A gente passa lá naquela parte quente lá e a gente chega no final ali, pronto. Então a chapa vai esquentar. Então
saímos lá da porta de entrada, lá da tempestade, chegamos no deserto. Quente, seco, árido. Segundo o dicionário, deserto é uma região geográfica com terra seca, sem vegetação e inabitável. Zona árida com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas. Vegetação inexistente ou rara. Relevo formado pela alteração de determinadas rochas e desprovida de habitantes permanentes. Esse é o deserto. Geograficamente falando, não tem vida, não tem nada. É seco, é árido, é insuportável. O deserto na Bíblia, ele sempre foi descrito como um lugar abrasador, um lugar de secura e habitado por animais ferozes. A gente encontra isso lá no livro de Jó 24, capítulo versículo 5. Um lugar de serpentes, de escorpiões, Deuteronômio 8:15. O deserto também é um lugar de refúgio, Apocalipse 12:14. O deserto também é um lugar de revelação e um lugar de chamado. Opa! Tem algo que Deus quer falar para alguém nessa noite. O deserto é um lugar de adversidade, sim, mas o deserto é um lugar de revelação. O deserto é um lugar de chamado. Talvez, eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa com alguém aqui nessa noite. Estou inclinado a dizer isso. O Senhor está querendo falar com alguém aqui nessa noite. Você se encontra talvez nesse deserto é porque eu tenho algo a te revelar. Talvez o teu chamado vai começar nesse momento. Talvez aquilo que eu preparei para você vai começar nesse momento de deserto. Vai começar nesse momento onde você se encontra achando que tudo está dando errado, nada acontece na minha vida, mas é nesse momento que eu vou começar a me revelar para você. É nesse deserto que eu vou começar a te chamar. Eu vou revelar aquilo que eu tenho para a tua vida. Recebe aí em nome de Jesus. Recebe aí em nome de Jesus. Então, deserto é tudo isso. É esse lugar de secura, esse lugar abrasador, onde animais ferozes ali habitam, serpentes, escorpiões. É lugar de refúgio, é lugar de revelação, é lugar de chamado também. É um lugar de provação. Vemos lá com o povo de Israel, Deuteronômio 8, de 1 a 3. É um lugar também de juízo. É um lugar de tentação. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, mas ele venceu na palavra. Satanás, ele sempre se levantava contra Jesus, mas Jesus vencia na palavra. Satanás tentava acusar Jesus. Se és o filho, Jesus dizia, está escrito. Satanás mais uma vez falava, se tu és, Jesus dizia, está escrito. Então, meu irmão, talvez nesse momento de deserto, no deserto você vai ser tentado. Mas assim como Jesus foi e é o nosso exemplo, Ele está nos ensinando algo, que quando você for tentado nesse deserto, você vai declarar para Satanás, Satanás, está escrito. Está escrito assim, assim e assim. Então a gente entende que para a gente passar pelo deserto, se você não estiver firmado na palavra, vai ficar difícil. Se já está difícil, vai ficar praticamente impossível. Você tem que estar firmado, você tem que estar abalizado na palavra do Senhor. Aquilo que Ele já decretou, aquilo que Ele já falou. Mas, meu irmão, o deserto também é um lugar de pregação das boas novas. Isso a gente vê na vida de João Batista. Em Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 4. O deserto também é um lugar de boas novas. Então a gente passa por todo esse curso aí do deserto. Mas ao final desse curso,
você perseverar, se você se manter firme, você aguardar, você esperar no Senhor, e você se manter, continuar a se preparar ali para você chegar do outro lado, você sim chegará ao outro lado no nome de Jesus, porque o deserto também é um lugar de boas novas. O deserto também é esse lugar de boas novas. Às vezes eu fico, sabe, até olhando para a minha vida lá atrás, que eu era um dos mais improváveis de estar aqui em cima pregando a palavra, ministrando a palavra, porque eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito retraída, que mal falava. Aí você conhece esse Tiago brincalhão aí, mas eu era bem caladão mesmo, bem na minha. Mas eu tenho certeza e creio que se eu cheguei até aqui, esse lugar, foi porque eu estava em um momento adverso. Foi um momento onde eu mais conheci o Senhor. Foi um momento de deserto na minha vida. Foi um momento onde as portas estavam fechadas, a coisa estava difícil, mas foi um momento onde um romper espiritual na minha vida aconteceu. Foi num deserto que eu fui chamado a ser líder de célula, e foi num deserto que eu fui chamado a ser supervisor de célula. Então o deserto, nós aprendemos, nós amadurecemos e nós crescemos no deserto, como é o título da nossa mensagem dessa noite, crescendo no deserto. Então, estando lá, estando nesse deserto, estando nesse lugar difícil, nesse lugar quente, nesse lugar onde não tem nada, onde não tem vida, não tem água, não tem moradores, habitantes, não tem absolutamente nada. Nesse deserto é preciso aprendermos 3 lições, aprendermos e entendermos 3 lições para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crescer nesse deserto e nós venhamos atravessá-lo e chegar ao outro lado. É preciso nós entendermos 3 aspectos, ou 3 lições. A primeira lição que nós devemos aprender, nós devemos entender, é aquilo que Deus já fez. Aquilo que Deus já fez. Repita comigo: caminho no mar. Aleluia. Caminho no mar passado. Aí a gente agora vai lá para o livro de Isaías. Isaías 43, o versículo 16. Diz o seguinte: assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Outra versão fala águas perigosas, uma estrada no meio das águas perigosas. O que foi esse caminho no mar? Você provavelmente já sabe, que foi a abertura do Mar Vermelho, ali um escape, um resgate ali de Deus para com o povo de Israel. E a abertura do Mar Vermelho, aqui a abertura desse mar, aqui no livro de Isaías, isso nos lembra do passado, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já fez pelo seu povo. E como eu já declarei, Ele não mudou, Ele fez, faz e continua fazendo. Deus não mudou. Então, uma vitória ali contra os inimigos. Então é por isso que isso então, por que isso é citado, na verdade, ali no livro do profeta Isaías? Guarde isso. Até a gente compartilhou, o Atila também compartilhou isso com a gente lá no grupo. Antes de Deus liberar uma nova direção, Ele relembra de onde nos tirou. Antes de Deus liberar o próximo passo, antes de Deus mostrar o próximo passo, qual o próximo caminho a ser seguido, Ele te lembra, Ele relembra lá, Ele te relembra de onde nos tirou. O livro de 2 Samuel,
capítulo 7, versículo 8 e 9 diz o seguinte: portanto, diga ao meu servo Davi, que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Eu estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Então, meu irmão, Deus ele relembrou tudo o que fez com Davi para revelar algo a ele. Deus primeiro ele relembrou tudo aquilo que ele fez a Davi, para depois então revelar algo novo. Então Deus simplesmente não vai te dando direções. Deus vai te relembrando, Deus vai firmando lá o teu passado. Deus vai te fortalecendo. Olha, eu já fiz isso por você, eu já te tirei desse lugar, eu já resolvi essa situação na tua vida, eu abri o mar aqui na tua vida, eu derrubei muralhas aqui na tua vida. Então Deus vai nos preparando, Deus vai fortalecendo ali a nossa fé. Deus vai nos ajustando para só então Ele liberar, Ele começar a revelar algo, Ele começar a revelar os nossos próximos passos, os nossos próximos caminhos ali dentro do deserto. Ele nos relembra daquilo que Ele já fez por nós, aquilo que Ele já fez pelo seu povo. Então Ele continua ainda a relembrar aquilo que Ele já fez pela tua vida, aquilo que Ele já fez pelo seu povo. Então basta tão somente você ler a palavra e dizer: mas Deus não está falando comigo nesse deserto, o céu parece que se encontra lá cerrado, o céu se encontra fechado. Meu irmão, eu não acredito que Deus ele pare de falar com o seu povo, porque Deus ele se revela na sua palavra. Então se você lê a palavra todos os dias Deus está falando contigo. Agora, se você leu a palavra hoje, você passa 3 dias sem ler, você passa 4, 5 dias, passa semanas sem ler, então, meu irmão, talvez Deus tenha ficado em silêncio porque você não o procurou. Deus ele fala todos os dias, à medida que você o procura, à medida que você lê a palavra, porque isso aqui é a palavra do Senhor, é aquilo que Ele falou. Então Ele continua a falar. Então quer que Deus fale contigo, leia a palavra todos os dias, e Ele falará, e Ele te dará direções. Se você não procurar, você vai ficar perdido, você vai ficar girando lá no deserto, porque você não vai ter instruções, você não vai ter direcionamento, porque você não procurou. Você não consegue ouvir a voz dele, porque você não está dialogando com o Senhor. É preciso ler a palavra, é preciso ler a palavra do Senhor. Então Deus, primeiramente Ele relembra tudo aquilo que Ele já fez, para então liberar novas direções, os novos passos. A segunda lição, repita comigo mais uma vez: uma coisa nova. Amém. Presente. Versículo 19, vamos lá para o versículo 19 de Isaías. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus. Então quando a gente lê essa frase, quando a gente se depara com essa frase, eu vou fazer uma coisa nova, a gente só pensa no futuro, a gente só pensa em algo que Deus ainda está por fazer, algo que ainda está por acontecer, como se importasse mais o amanhã, vivendo a promessa, do que o hoje, se preparando para ela. Sabe, a gente não quer o preparo. Isso aqui é a verdade. A gente não quer passar pelo processo. Quando Deus fala que eu vou fazer uma coisa nova, a gente já esquece tudo aquilo que está acontecendo sobre nós. A gente só olha para frente. Meu irmão, não despreze o processo. Não despreze, não queira pular etapas. Se é preciso passar por altas temperaturas para que se chegar a um resultado bom lá no final, então, meu irmão, meu pai que trabalha com pão, se o pão não passar lá pelo forno, você não vai comer o pão cru. O pão ele precisa lá passar pela alta temperatura para chegar naquele resultado lá que a gente, com a manteiguinha, com o cafezinho aí,
Show de bola. Então o pão, ele precisa passar por essa temperatura para ele chegar àquele resultado lá e as padarias conseguir vender. Então, meu irmão, não despreze, não pule essa etapa. Se a temperatura está quente, meu irmão, como é que eu posso dizer? Desfrute, aproveite. Deus está te ensinando algo. Deus está revelando algo ali na tua vida, que já foi declarado que deserto é um lugar de revelação, deserto é um lugar de chamado, deserto é um lugar talvez de recomeço. Desfrute, aprenda, cresça nesse deserto. Então, quando Deus fala na sua palavra, nós já começamos a olhar para o futuro. A gente nem se enxerga mais naquele lugar. A gente já começa a pular a etapa, a gente já começa a olhar lá para frente, mas Deus está falando no teu hoje. Meu irmão, se prepare, se prepare. Então você tem que já, o que aprendemos afinal com isso é que Deus, ele se importa com o nosso hoje. Ele quer nos preparar para hoje, preparar hoje para o que vem amanhã. Me veio a palavra agora, livro de Josué. Josué 3, versículo 5 diz o seguinte: e Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, meu irmão, você tem que estar preparado, você tem que continuar a se preparar durante esses dias aí de deserto. Você tem que não só ficar olhando lá para a promessa lá na frente. Nós temos que nos santificar a cada dia, temos que estar nos preparando a cada dia. O livro de Josué vai dizer lá no versículo 7: então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Que a gente aprende aqui que se Deus te revelou algo futuro, não é simplesmente a gente só ficar olhando lá para o futuro, mas a gente se preparar para o hoje. Santifica-te hoje, que amanhã eu farei grandes maravilhas no meio de vós. Santifica-te hoje, que eu farei grandes maravilhas no meio da tua família, no meio do teu trabalho, no meio da tua escola, no meio da tua faculdade. Aquele objetivo que você acha que é distante, santifica-te, que ele vai chegar. Ele vai chegar na tua vida no nome de Jesus. A sua atitude no tempo de preparo importa. A sua atitude nesse tempo de preparo importa muito. O nosso pastor declara que Deus, ele não faz exceção de pessoas, mas sim de atitudes. Qual é a tua atitude nesse deserto? Como é que você tem se comportado nesse deserto? Quais são as decisões tomadas aí nesse deserto? O terceiro e último aspecto, ou lição, que a gente pode aprender nesse deserto, repita também comigo mais uma vez: um caminho no deserto. Futuro. Isso aponta para o futuro. A gente já leu esse versículo, que é a parte B do versículo 19, que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Preparai um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Então, durante todo o processo que nós vivemos, podemos ouvir Deus falar detalhes do que está por vir. Agora, lembrando, nós podemos ouvir, nós podemos receber a direção do Senhor. Sim, Deus, ele fala da forma que ele quer, ele usa quem ele quer, mas uma das formas que Deus se revela a nós é por meio de sua palavra. Então, quando nós estamos passando por esse processo que vivemos ali no deserto, nós podemos ouvir Deus falar detalhes do que está por vir. Então, nesse texto ele fala sobre estradas em terras secas, fontes jorrando,
rios para dar de beber. E sabe o que tudo isso quer dizer, meu irmão? É que ele está mostrando que a glória que virá será muito maior que a dificuldade que você pode estar passando hoje. Receba isso no nome de Jesus. A glória, aquilo que está preparado para ser derramado, aquilo que está preparado para ser dispensado sobre a tua vida é muito maior do que isso que você está passando hoje. Deus tem algo grande para ser derramado na tua vida, meu irmão. Talvez Ele te trouxe a esse lugar para derramar isso na tua vida hoje. Deus trouxe alguém específico aqui no nosso meio para derramar isso sobre a sua vida hoje. Deserto é lugar de revelação. Deserto é lugar de chamado. Deserto é lugar de coisas novas. Deus, Ele nos sustenta durante todo o processo de deserto, com lembranças de milagres de ontem. Ele continua nos dando ferramentas para o hoje e dando todos os detalhes do que será a glória do amanhã. Esse é o nosso Deus, Ele continua fazendo. Deus, Ele continua operando milagres. Esse é o nosso Deus. Deus é um Deus de milagres, meu irmão. Creia nisso no nome de Jesus. Se você se encontra nessa situação, é porque Deus, Ele está forjando o teu caráter. Deus, essa tempestade que sobreveio sobre a tua casa, essa tempestade que está acontecendo na tua família, esse deserto que você está atravessando, isso é para o teu crescimento, meu irmão. Essa alta temperatura é que você, às vezes, Senhor, está insuportável isso aqui, Senhor, mas creia que Deus, Ele está te forjando e você tem que aprender nessas situações, porque Deus, Ele está falando contigo nessas situações. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Se você é essa pessoa que veio a esse lugar, se você é essa pessoa que Deus falou diretamente com você até o final do culto, você virá até aqui à frente no nome de Jesus. Deus vai falar algo contigo. Deus vai derramar algo na tua vida aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Nós estaremos adorando ao Senhor. Enquanto nós adoraremos ao Senhor aqui nesse lugar, que você já possa receber, você já possa crer no nome de Jesus, porque Deus, sim, Ele tem algo novo para derramar na tua vida. Deserto não é só lugar ali de sofrimento, não é lugar só ali de dor, não é lugar de escassez. Deserto é lugar de crescimento, deserto é lugar de revelação, deserto é lugar de chamado, deserto é um lugar de recomeço, deserto é um lugar onde as coisas se fazem novas na tua vida. Nós iremos adorar o Senhor nessa hora, no nome de Jesus.